Se você acompanha meu trabalho aqui no YouTube, você já deve ter visto que eu falo muito sobre o vício em apostas, como se libertar, como se livrar do vício em apostas, como parar de apostar, dou dicas, ensino passo a passo para parar de apostar. Mas hoje eu vou falar para você aí que está me assistindo como foi o dia em que eu perdi dinheiro apostando. Isso mesmo, você deve estar pensando, meu Deus, Leonardo, mas você, psicólogo, como assim? Você que fala tão mal das casas de apostas, você que fala tanto para as pessoas pararem de apostar, você apostou? Isso mesmo que você ouviu. Nesse vídeo eu vou contar uma história para você do dia em que eu perdi dinheiro apostando. Então faz o seguinte, assista esse vídeo até o final que eu vou contar tudo para você. Mas antes disso, se por acaso você é novo por aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no meu canal, já vem aqui, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Se inscreva e ativa o sininho. E se você quiser receber conteúdos exclusivos ou se você quiser apoiar o meu trabalho, vem aqui e seja membro do canal. Seja membro, beleza? Mas afinal, quando foi que eu perdi dinheiro apostando? Isso mesmo que você ouviu, eu já perdi meu dinheirinho ali, ó, apostando. Como que isso aconteceu? Bom, para explicar essa história para você, nós temos que voltar para o ano de 2011. Isso mesmo, vamos voltar lá para trás para o ano de 2011. Foi lá no ano de 2011 que eu vi o como é ruim, como a pessoa sofre quando perde dinheiro em apostas. Lá em 2011 eu era só um adolescente, eu ainda não era psicólogo, eu ainda não entendia nada sobre apostas, eu não entendia nada sobre vício. Mas lá em 2011 eu senti na pele como é aquela montanha russa da aposta, quando a pessoa perde dinheiro, que vem aquele desânimo ou aquele desespero para perder dinheiro. A história é da seguinte forma, eu estava fazendo uma viagem de fim de ano com a minha turma da escola, eu estava no terceirão da escola e eu tava fazendo uma viagem de final de ano. Nessa viagem, a turma da escola juntou dinheiro, né? Ninguém tinha dinheiro, a gente não tinha dinheiro para viajar, mas a gente fez alguns eventos na minha cidade e nós juntamos um dinheiro para viajar e nós fomos viajar para Foz do Iguaçu para conhecer as cataratas. Inclusive, se você ainda não conhece Foz do Iguaçu no Paraná, vai lá que vale muito a pena, aqui no meu estado, no Paraná, né? Vale muito a pena. E nós fomos para Foz do Iguaçu, todo mundo se divertindo, fim de ano, terceirão, terminando o ensino médio, todo mundo, né? Todo mundo jovem, todo mundo feliz. E Foz do Iguaçu, obviamente, é no lado da fronteira com o Paraguai, com a cidade de Leste. E lá em Foz do Iguaçu, no lado da fronteira, quando você passa a fronteira para o Paraguai, tem de tudo um pouco, te oferecem de tudo um pouco lá. Tem um monte de vendedor ambulante, tem um monte de camelô, vendem de tudo lá. E lá tem também vendedores que vendem coisas ilícitas e tem alguns malandrinhos que vendem lá. No meio desses malandrinhos, tinha naquela época, em 2011, alguns malandros que estavam com aquele jogo do potinho. Não sei se vocês já viram isso, tem até um episódio em Todo Mundo Odeia o Chris. Eu me senti muito burro de cair nisso, mas vamos lá, vou explicar para vocês. Sabe aquele jogo do potinho, igual em circo, que tem uma bolinha e 3 potinhos? Eles colocam a bolinha dentro de um potinho e eles ficam embaralhando os potinhos e você tem que adivinhar aonde que a bolinha vai estar, em qual potinho ela vai estar. É sobre isso. Quando eu tava andando lá, tava na avenida lá do Paraguai, passei a Ponte da Amizade, cheguei, eu, né, no auge dos meus 17, 18 anos, um adolescente ali, um jovem adulto, tava andando, eu vi que tinha um grande aglomerado de gente e eu fui ver o que estava acontecendo, eu com meus amigos fui ver o que estava acontecendo. E eu vi que era um homem brincando com aquilo e as pessoas apostando, colocando 50 reais ali. Você tinha que colocar 50 reais, se você acertasse, você ganhava o dobro, o triplo e por aí vai. E eu fiquei olhando aquilo, né? Eu não tinha pretensão nenhuma de apostar, eu só fiquei olhando, lembrando que eu era muito novo e não entendia nada sobre aposta. E eu fiquei olhando ali, e todas as jogadas que ele fez, eu prestei muita atenção, eu tava olhando e eu acertei aonde estava a bolinha nas 3 vezes. Eu falei, nossa, mas é muito fácil. Isso eu acertei 3 vezes. E é aí que eu entendi, que hoje eu entendo que aquilo lá era só um gancho, era só uma isca, o mesmo que as casas de apostas online fazem hoje. É uma forma de mostrar que é fácil de ganhar dinheiro.
E eu acertei umas 3 vezes, eu tinha 100 reais na minha carteira. Eu não tinha muito dinheiro, porque naquela época, para eu fazer aquela viagem, gente, foi um sacrifício muito grande. Eu trabalhava de auxiliar de pintor, eu ganhava por dia, pouquinho dinheiro, eu não tinha dinheiro, era uma dificuldade. Foi muito antes de eu me formar, muito antes de eu ser psicólogo. E naquela impulsividade, a mesma impulsividade que muitos apostadores fazem hoje, eu peguei um dinheiro meu, que era um dinheiro contadinho para eu ir para passear lá, e eu pensei assim, nossa, mas eu acertei 3 vezes e sem apostar tá muito fácil. Só que eu não falei para as pessoas que eu tinha acertado, na minha cabeça eu tinha acertado. Eu fui lá e falei, eu quero apostar na próxima. O cara falou, você quer apostar? Eles pegaram, coloquei 50 reais em cima da mesinha deles, eles rodaram os potinhos e levantaram, e eu falei em qual ia estar e eu errei. No momento que eu errei, o cara me olhou, pegou os 50 reais, ele pegou os 50 reais, colocou no bolso e eles saíram no meio da multidão. Ou seja, era um golpe, né? Eu ali, um jovem, né? Eu olhei aquilo, a hora que eu vi que eu perdi, me deu aquele desânimo tão grande, sabe? Me deu uma tristeza tão grande quando eu perdi aquele dinheiro. Eu pensei, meu Deus, por que eu fiz isso? Hoje você deve estar pensando, Leonardo, mas é só 50 reais. Naquele momento, né, com a inflação e com a minha realidade financeira da época, era muito para mim. Eu não podia perder aquele dinheiro porque estava contado para as minhas despesas. Ou seja, assim como muitos apostadores fazem hoje, pegam um dinheiro que está contado para as despesas e apostam. E me deu uma tristeza, um desânimo e um certo desespero, porque eu sabia que aquele dinheirinho ali ia fazer falta para mim, né? A partir daquele momento, mesmo antes de estudar, eu senti na pele e vi o quão arriscado é as apostas. Depois daquilo eu nunca mais apostei. E de certa forma foi bom para mim, porque você imagina só se acontecesse naquela época, igual acontece com muitas pessoas hoje, que vão, apostam a primeira vez e ganham. E daí a pessoa pensa que vai ganhar sempre, ela pensa que ela vai conseguir o dinheiro fácil, que ela vai conseguir um salário de 2, 3 meses em 2, 3 cliques. Então, pra mim, perder foi aquele sentimento de desânimo gigantesco. E eu lembro que todos os colegas que estavam viajando comigo começaram a tirar sarro de mim, falando, nossa, Léo, você foi muito burro. Meu Deus, como que você caiu nesse golpe? E de fato, eu fui muito burro, né? Até a bolinha era uma bolinha de um material que eles apertavam e eles manuseavam, assim, era muito fácil. Depois eu fui pesquisar, enfim. Eles falaram, nossa, Léo, tem até um episódio em Todo Mundo Odeia o Chris, que o Chris explica como ele perdeu o dinheiro. Meus colegas tiraram muito sarro de mim e aquilo me marcou. Aquilo me marcou muito. Eu pensei, eu nunca mais quero apostar, nunca mais vou colocar meu dinheiro nisso. E hoje, mais de uma década depois, eu vejo as casas de apostas online, né? É o mesmo mecanismo, só que online. Na palma da mão das pessoas, as pessoas apostando pelo celular. E hoje eu vejo a praticidade e como muitas pessoas, assim como eu, naquela época, caem na ilusão de ganhar dinheiro fácil, na ilusão de mudar de vida. É assim que muitas pessoas entram, é assim que muitas pessoas começam apostando aos poucos e vão apostando cada vez mais. E é assim que muitas pessoas viciam. Pera aí, antes de continuar esse vídeo, eu gostaria de convidar você para conhecer o meu e-book, meu livro digital, Os Perigos do Vício, Como Parar de Apostar Online. Isso mesmo, agora você pode carregar na palma da tua mão uma cartilha onde você vai aprender tudo como funciona o vício em apostas online e você também vai aprender o passo a passo, vai aprender dicas e orientações de como superar o vício em apostas online. Agora você não tem desculpa. Tudo isso com um valor muito acessível. Clica no primeiro link aqui da descrição e eu também vou deixar fixado nos comentários, beleza? Dito isso, se você aí que está me assistindo, você está viciado em apostas na realidade de hoje, em apostas online, que hoje vai muito dinheiro. Eu tenho paciente que perdeu mais de 100 mil, 50 mil, 200 mil, 300 mil. Acredite, não é mentira, eu tenho paciente que perdeu mais de R$1 milhão em apostas. Isso mesmo que você ouviu. Porque no mundo das apostas, a regra é clara. Quanto mais tem, mais vai. Isso mesmo que você ouviu. Se a pessoa tiver muito dinheiro, ela vai perder dinheiro. Todo o dinheiro que ela tem, muitas vezes o dinheiro que ela não tem. Se você está viciado e precisa de ajuda, eu tenho uma ótima notícia para você. Eu mesmo posso ser o teu psicólogo. Você ou o teu familiar pode ser o meu paciente e fazer acompanhamento psicológico comigo. Como que isso funciona? É bem simples. Vai lá no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. Chegando no meu Instagram, já me siga no Instagram e me manda um direct.
lá no Instagram, fala que você quer marcar um acompanhamento comigo, que você quer se libertar do vício em apostas. Se você realmente quiser mudar, se você realmente quiser se esforçar, essa é uma oportunidade de ouro. Estou te esperando no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira, mas me siga lá primeiro, hein? Porque senão nem vou te responder. Você só precisa de um ambiente com privacidade e com boa internet para você fazer a consulta. Estou te esperando lá, tá? E é óbvio, não sai desse vídeo sem comentar para mim aqui embaixo. Você também aposta, você não aposta? Você já imaginava que eu na adolescência tinha perdido dinheiro em aposta? Sim ou não? Comenta para mim aqui embaixo, quero ouvir a tua história. Conta a tua história assim como eu contei a mim. Conta aqui, tá? Não sai desse vídeo sem se inscrever no canal e sem ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Ativa o sininho aí, tá? Pera aí, não vai embora ainda. Clica nesse vídeo aqui, clica aí, tá? Um grande abraço, tamo junto.